Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus aqui, eu quero deixar uma partícula que se encontra em Atos, capítulo 16, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: E no dia de sábado saíram para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois foi batizado ela e a sua casa, e rogou, dizendo: Não haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor? Entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu muito a isso. Queridos, nós estamos diante de uma palavra sobre a Lídia em Filipos. A Lídia foi a mulher que abriu as portas para implantar uma igreja em Filipos. E nós vemos aqui, eu quero falar sobre 6 pontos, a qualidade dessa mulher. Essa mulher, ela tinha o espírito de oração. Paulo diz que saiu para fora e foi para a beira do rio. E julgava-se que ali tinha um lugar de oração. E assentando, falando com as mulheres que ali se juntavam. Quer dizer, ali haveria uma reunião de oração. Então, o ponto crucial dessa mulher é que essa mulher, ela tinha o ministério da oração. E é o que está faltando em nós nos dias que nós estamos vivendo. Hoje, o que mais falta na igreja é a oração. Você quer arrumar confusão com o crente? Chama crente para orar. A carnalidade está imperando tanto na vida dos crentes que eles não conseguem verdadeiramente ter senso e a necessidade de orar. Porque oração é a necessidade, é o combustível da vida do crente. E essa mulher, ela tinha um nível de oração. Até então, ela tinha um nível de oração que foi que através disso abriu as portas para que começasse a dar seu início à igreja ali em Filipos. Então, o que está em extinção hoje na igreja é a oração. Algumas décadas atrás, nós via a igreja, era uma igreja que tinha um nível de oração elevado. Hoje, devido à religiosidade e devido ao conformismo e à comodidade de muitos, hoje ninguém quer orar mais, porque tudo já sabe, então já sei, não preciso mais. É engraçado que se nós olhar para Cristo, nós vamos ver o Filho de Deus, que tinha todo o poder nos céus e na terra depois que cumpriu o seu ministério, ele orava, porque nós não temos diálogo com o nosso Pai que está no céu se não for através de oração. Mas hoje nós vemos que poucos têm gerado esse sentimento de orar. E é por isso que está acontecendo muitas coisas nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo as pessoas se naufragando na fé porque não tem um nível de oração elevada. É por isso que não consegue adquirir mistérios de Deus. Não consegue ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Hoje tem muita gente ficando com Deus, mas não estão tendo relacionamento com Deus. Então essa mulher, o primeiro ponto dessa mulher aqui, dessa Lídia, ela tinha o caminho da oração. E crente que tem o caminho da oração, ele não anda inconformado com esse mundo e com a circunstância que a igreja está se encontrando. Segundo, essa mulher era temente a Deus. Essa mulher tinha temor a Deus. Nós vemos aqui no versículo 14, na segunda parte, e servia a Deus. Então,
o que nós vemos. Para servir a Deus precisa ter temor. Não acredito que quem não tem temor serve a Deus. O termômetro de um crente, de um cristão servir a Deus é ter o temor. A Bíblia diz, através do sábio Salomão, que o temor é a princípio da sabedoria. Só que não é sabedoria terrena. O temor da Bíblia é sabedoria celestial, os mistérios de Deus. A Bíblia fala, em Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. E aí o Senhor fará saber o seu conserto. Por que que hoje o segredo de Deus tem se ausentado dos átrios dos templos de Deus? Há umas 3, 4 décadas atrás, mistérios de Deus na igreja era coisa natural. Porque o povo tinha temor a Deus. O povo tinha reverência a Deus. Mas devido de perder essa essência do temor, porque primeiro para ter temor, primeiro tem que andar pelo caminho da oração. E hoje ninguém está orando mais, como é que vai gerar temor? E como é que vai gerar os mistérios de Deus se ele não teme? Se a Bíblia está dizendo que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Sem temor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: Ora, sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente e faz a sua vontade, é esse que ele ouve. Então, para que Deus venha ouvir a minha vida e a sua vida, nós precisamos ter temor. Sem temor, não tem como Deus nos ouvir. Por que que a humanidade pede socorro e não é onde quer socorro? Porque verdadeiramente está faltando oração e temor. Voltamos aqui, memorizamos na era do profeta Abacuque. Nós vemos ali que Israel estava uma extinção, uma ausência da comunhão de Deus. Uma pobreza extrema, tanto espiritual como física. E a Bíblia diz que o profeta Abacuque se prontifica a orar a Deus. Nós vemos ali no capítulo 3 a oração de Abacuque. E aí ele expressa, quando ele entra em oração, ele expressa: ouvi a tua palavra e temi. Primeiro tem que orar e depois ouvir, ser sensível a ouvir a palavra de Deus. E ele diz: quando eu ouvi a tua palavra, eu temi. Quantos que já não tem mais audição de ouvir a palavra de Deus? E o que Jesus falou? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Então nós estamos vendo que as pessoas estão extintas da palavra. Por que que as pessoas dentro da igreja não conseguem ser mais limpos? É porque eles não querem mais ouvir a palavra de Deus. João 3, versículo 15. Vós sois limpos pela minha palavra, os quais eu vos tenho dito. Então o que que acontece? A humanidade só vai ser limpa se ouvir a palavra de Deus. Existe muito de ramificações de fé expressada aí fora, mas a única fé original é Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso que está faltando no meio da Irmandade, dentro e fora da igreja. Ouvir a palavra de Deus. Você sabe por que muitas pessoas andam atrás de tanto socorro, dentro e fora da igreja? Só procura socorro na medicina, na ciência. Outros procuram socorro no profeta, no pastor, no missionário, no líder. Sabe o que é isso? É porque ele está desligado do céu. Eu vou provar para você que está desligado. João 15 e versículo 7. Jesus disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e será feito. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão com Cristo e a palavra de Cristo não está nele. É por isso que eles andam pedindo oração para A, B, C e D. Dentro e fora da igreja. Pedindo
É o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele mesmo não quer ter compromisso. E a Bíblia disse lá em Mateus 6,6 que quando você tiver com algum problema, entra no teu aposento, fecha a porta, fala secretamente com o teu pai que está no céu e ele te ouvirá. Está faltando é comunhão. É por isso que quando aparece aí os movimentos aí, sai todo mundo correndo, deixa a sua congregação e sai correndo. Sabe por quê? É porque ele não está em Cristo. Ele está no homem, ele está na religião, ele está no vaso. Isso é espírito de Roma, isso é idolatria. Então está faltando o que? É temor. Está faltando ouvir a palavra de Deus, porque quando a audição está sensível para ouvir a palavra de Deus, aí começamos a gerar temor. Essa mulher tinha caminho de oração e ela tinha também temor. É o que está faltando nos dias que estamos vivendo. O temor, ele é o termômetro para que nós pensamos 2 vezes para fazer algo, seja bom ou seja ruim. É o temor que dá a condição para nós ir ou nós não ir. É isso que está faltando. Terceiro, essa mulher era obediente. Obediente. Hoje, o que está faltando é obediência. É obediência que está faltando. A desobediência vai fazer muita gente perder a jornada. Isaías 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado e pecado. É filho, mas é rebelde. A rebeldia é o quê? Ausência da obediência. E hoje é o que mais está tendo dentro e fora da igreja, a desobediência. Essa Lídia aqui, ela era obediente, porque quando ela diz aqui, ó, e servir a Deus e ouviu o Senhor e lhe abriu o seu coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então ela tinha uma audição atento para ouvir o que o Senhor tinha para falar através do apóstolo Paulo. Então essa mulher, ela tinha obediência. Obediência. É que muitos que estão faltando hoje é obediência, porque eles não querem passar pelo crivo da disciplina. A Bíblia diz que todos são participantes da disciplina. Se está sem disciplina, é bastardo e não é filho. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Poucos estão querendo passar pela disciplina. Mas quando nós passamos pela disciplina, nós começamos a entrar pelo campo da obediência. E é isso que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Obediência. É por isso que nós não temos obtido sucesso, por causa das nossas ações, as nossas desobediências. É por isso que essa mulher aqui é um retrato para que nós possamos compilar as atitudes dessa Lídia aqui. Que foi aonde Paulo se agregou em Filipos e foi aqui que começou a igreja em Filipe. Porque essa mulher tinha uma vida de oração, ela tinha um temor a Deus e ela tinha obediência. Hoje, ninguém quer mais passar pela doutrina. Queridos, nós estamos vivendo uma era da apostasia e só apostata quem está no caminho, porque quem está fora não apostata. Apostar o quê? Já está fora? Tem muitos apostatando da fé, dando ouvido a doutrinas de homens e de demônio. Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, hoje, poucos estão querendo andar pelo campo da obediência. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo segundo seus próprios conceitos. Eles não querem mais andar no campo da obediência. Sabe por quê? Porque Salomão disse em Provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que fizeram os vossos pais. Remover os marcos antigos e agora o que era pecado agora não é mais. Desobediência. Desvirtuou, desconstruiu tudo aquilo que foi construído lá nas décadas atrás, séculos atrás, e agora, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão construindo um novo método. Servir a Deus com seus próprios conceitos. Eles querem que o evangelho encaixe neles, só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia convoca nós para nós encaixar no evangelho, não o evangelho encaixar no nosso próprio conceito. Então, isso aí é o campo da desobediência.
E Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá a Deus. O que é a palavra santificação? É ser separado. E se você é separado, você está andando no campo da obediência. É isso que está faltando no meio da Irmandade. Obediência. E como é que faz para andar no campo da obediência? É quando nós passamos pelo discipulado, que hoje ninguém quer passar pelo discipulado. Hoje nós estamos vendo gente adentrando dentro da igreja, sem estar liberto, os homens estão dando banho de piscina. Não passa mais pelo crivo do discipulado. Jesus disse, ide e ensinai, fazer discípulo para depois batizar. E depois disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos te ordeno. Quer dizer, quando você passar pelo crivo do discipulado, do ensinamento do discipulado e ensinar a guardar todas as coisas, aí vai cumprir aquilo que Jesus fala. Estarei convosco até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. É isso que está faltando no meio. Porque hoje não precisa mais andar no campo da obediência. É você trazer prata e ouro para dentro da igreja e já está resolvido o problema. Porque hoje trocaram a mensagem da cruz por mensagem de mamão. Hoje os altares estão tudo leiloado. Quem dá mais tem mais regalia, tem mais coisa. O caminho de Deus é diferente. E outra coisa, ministério é vocação. Não é por propina, por quem dá mais. Não é leiloado, é para quem tem vocação. Então hoje está faltando o campo da obediência. E ninguém quer passar pela correção. Mas quando nós suportamos, mesmo que nós não aceitamos no presente momento, pode ter certeza, depois vai produzir fruto pacífico. Hebreus capítulo 12, versículo 11. A repressão no presente momento não traz alegria, senão tristeza, mas depois produzirá frutos pacíficos. É o que nós estamos precisando, aceitar a correção no presente momento, para que verdadeiramente nós teremos sucesso no término da nossa jornada. Então essa mulher, ela tinha oração, ela tinha temor e ela também tinha obediência. Quarto, essa mulher era comprometida. Essa mulher tinha tanto comprometimento com as coisas de Deus, que ela servia a Deus, ela ouvia atentamente o que Paulo falava acerca do Senhor e o seu coração se abria. É o que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Um coração aberto para ouvir o que Deus quer falar. Uma audição sensível para ouvir a voz de Deus e saber discernir as coisas de Deus. Que está faltando muito é discernimento no meio do povo de Deus. E essa mulher tinha tanto comprometimento que a Bíblia disse no versículo 15, e depois que ela foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis de julgado que eu seja fiel ao Senhor. Então essa mulher, ela tinha verdadeiramente comprometimento. E coisa mais maravilhosa que tem na vida do crente quando o crente é comprometido. Quando o crente é comprometido, irmão, ele não é levado pelos ventos. Hoje o que tem de gente é levado pelos ventos. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz, não sejais mais meninos inconstantes, para que não entrem ventos de doutrina com o homem com astúcia usa de fraudulosamente. Nós estamos vendo muita gente levado pelas correntezas dos ventos de doutrina. Esquecendo que Deus quer santidade na tricotomia, no espírito, na alma e no corpo. Tessalonicenses 5, 23. Pedro 1,15 disse, fiel e santo aquele que vos chamou, sede-vos santo em toda maneira de viver, em toda maneira. Porque agora pegamos a enfermidade de Roma e agora Deus só quer só o coração. Porque as nossas igrejas está afiliada a Roma. É por isso que as nossas igrejas ultimamente está sendo taxado como a filha de Roma. E é verdade. Qual é a diferença da igreja de Roma para nós? Só tirou os quadros da parede, mas estamos adorando os ídolos em cima do altar. Conforme o profeta que vai vir na igreja, a igreja não cabe. Quer dizer, nós não estamos indo lá para adorar a Deus, nós estamos indo lá para adorar ídolo. Espírito de Roma. Indulgência na casa de Deus é o que mais tem. Roma está embutida dentro da casa de Deus. Roma espiritual está dentro da casa de Deus. Essas indulgências, esse paganismo, que você tem que fazer tantos dias para receber uma bênção. Isso é paganismo, isso é indulgência. É fazer campanha disso, campanha daquilo, meramente para você trazer prata e ouro. Isso aí é para pagar a indulgência, penitências dentro da casa de Deus. Enquanto isso, o espírito da inquisição também está dentro da nossa igreja.
porque aquele que não dá nada está sendo amordaçado dentro da casa de Deus com a lei da mordaça, que não pode falar mais a verdade, porque verdadeiramente tem derramado o sangue do justo, como diz lá em Lamentações de Jeremias 4,13, por causa da maldade, do pecado do sacerdote e do profeta, derrama o sangue do justo no meio do arraial, no meio dela. Sabe por quê? Porque implantaram uma comissão de ética dentro da casa de Deus, da lei da mordaça, porque não pode mais falar a verdade. Verdade está em extinção dentro da casa de Deus. Levantou alguém para falar a verdade, pode ter certeza, esse aí já está cortado. E se for um convidado, diz, quem foi que trouxe esse camarada para o templo? Para trazer confusão na igreja. Não é confusão, é para trazer conserto na igreja, porque nós estamos vivendo a era do conserto. Porque hoje está cheio de gente profetizando aí, trazendo mensagem de autoajuda, principalmente na rede social. Está cheio de profeta de Baal aí, que ele fica profetizando o dia inteiro aí, só benção. Benção se nós estamos vivendo a era do conserto. Paulo lá na supremacia do amor, lá em Coríntios 13, quando você vai descer na relação lá, diz assim, cessando a caridade se aniquila a profecia. Quer dizer, não tendo caridade, a caridade é o que? O amor, se aniquila a profecia. E nós não estamos vivendo a era do amor, então não tem profecia. E quando tem profecia para chamar para um conserto, para arrumar a tua casa, porque morrerá e não viverá. E hoje nós estamos vendo a casa de Deus aí nas conveniências desses profetas de Baal e profeta de conveniência. É o que mais tem na igreja. Você está em extinção ver uma palavra de conserto nos dias que estamos vivendo. Tem uns profetas aí na rede social aí que tem não sei quantos milhões de visualizações pregando só jogando rosa. Mas esquece de pregar o cabo da rosa, que o caminho também tem espinho. E sem santificação ninguém vai ver Deus. É isso que está faltando. Então está faltando muito comprometimento no meio do povo de Deus. Tem muita gente falta de comprometimento. Sabe por quê? Porque o espírito da religiosidade agregou dentro do coração, dentro da consciência, dentro da visão. E agora, eu ir no domingo lá, está tudo certo. Mas quando você vai no culto de oração, no culto de doutrina, só vai Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque não estão querendo ter comprometimento com a palavra de Deus. Essa mulher aqui foi notoriedade em Filipos. Foi ela que abriu as portas para que a igreja entrasse ali. Sabe por quê? Porque ela tinha conduta. Ela tinha pudor, ela tinha modéstia, ela tinha compostura, ela tinha moral, ela tinha caráter. É isso que está faltando. Essa mulher é uma identidade de uma verdadeira igreja. A igreja que verdadeiramente tem as portas abertas e tem a liberdade para que o Espírito opera dentro da igreja. É o que está faltando nos dias. Está faltando esses ingredientes. Caminho da oração, caminho do temor a Deus, caminho da obediência, caminho do comprometimento. Está faltando na igreja. Quinto, essa mulher aqui, no versículo 15, e dizeis, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor. Olha o que essa mulher, o quinto, fala de fidelidade. Aí nós vamos para a parábola dos talentos. O homem se ausentou, entregou os talentos, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E aí o que granjeou 5, granjeou mais 5, e quando ele veio prestar conta, disse, olha, toma os seus 5 e mais 5 que eu granjei. Aí o que ele falou? Qual foi a mensagem para ele? Que agregou outros 5. E aquele que agregou 2, agregou mais 2, disse, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, nem muito te colocarei. Você sabe por que a igreja ela só anda na prova? Porque está faltando fidelidade. Está faltando fidelidade. E a fidelidade começa no pouco. É porque está cheio de barganhador dentro da casa de Deus. Senhor, se tu me dá, eu vou te dar. Isso é barganha. Isso aí Deus não está nessa cena. Nós primeiro, para que Deus venha colocar nós no muito, nós primeiro tem que ser fiel no pouco. E é o que nós não estamos sendo. Nem no pouco estamos sendo, como é que nós vamos ser no muito? Se nós for fiel no pouco, Deus vai colocar nós no muito. Essa mulher também tinha essas características da fidelidade. É o que está faltando, fidelidade no meio do povo de Deus. O povo de Deus está em guerra, estão em dissensão, estão em porfia. É por isso que a igreja não está unida,
não está em unidade de corpo, unidade de comunhão. E é por isso que está esse conflito de ramificações teológicas, ramificações doutrinárias, e é por isso que está essa confusão dentro da casa de Deus. Cada um defendendo o seu patrimônio. Isso é visão de tribo. Tribo acabou na cruz. Deus só quer um povo só, que anda no mesmo alvo, no mesmo sentido, na mesma meta, no mesmo objetivo e na mesma fidelidade. É o que está faltando no meio do povo de Deus. Fidelidade que está faltando. Essa mulher tinha todos esses aparatos aqui. Mas primeiro tem que começa por oração. Aí orando, aí vai começar a gerar o quê? Temor. Gerando temor vai gerar o quê? Depois do temor, obediência. E depois de obediência vai gerar o quê? Comprometimento. Comprometido, comprometida. É o que está faltando no nosso meio. O que está faltando de gente com a fidelidade e com comprometimento é incalculável. Hoje fazemos só os empurrão, estamos igual o carrinho de mão. Só vai os empurrão. Você já viu um carrinho de mão andar sozinho? Só vai se empurrar ele. Assim está a maioria dos crentes. Irmão, nós precisamos rever alguns conceitos. Porque do jeito que nós está, como é que nós vamos ganhar as almas? Por que a igreja vira anos e anos e anos e está difícil para ganhar uma alma? Porque as nossas condutas não estão condizendo o que a Bíblia diz. Nós precisamos introduzir dentro de nós e reconhecer que estamos verdadeiramente fora da sintonia de Deus e procurar ir para a casa do oleiro para deixar o oleiro moldar esse barro, mudar esses conceitos que nós temos e se libertar desse conceito religioso, ciclo vicioso religioso que nós estamos vivendo no tempos que vivemos. Por isso que está faltando fidelidade. Por isso que a doutrina não está mais reinando dentro da igreja. Ninguém quer mais obedecer a doutrina. Que doutrina, irmão? Isso aí é antepassado, isso é para os quadrados. Eu quero só dizer para você que a Jerusalém ela é quadrada. E só vai quadrado para o céu. Os redondos vão rolar nos pés do anticristo. Ou nós andamos quadrado, ou nós vamos ser uma bola chutada pelo vento e rolar nos pés do anticristo. Se nós não ir de contramão esse mundo aqui, nós estamos perdendo tempo de estar dentro da igreja, perdendo tempo de ir na igreja, perdendo tempo de pregar, estamos perdendo um tempo de muita coisa. Está faltando fidelidade. E como é que nós vamos ser fidelidade? Quando nós formos oposição de todo esse sistema religioso e sistema do mundo. Não conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento. Nós, para ser fiel, nós precisamos ser transformado o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. No campo da fidelidade, nós precisamos estar em Pedro 2,4. Chegai-vos para ele, para quem? Para Deus. Pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Enquanto nós não ser reprovado pelos homens, nós não vamos ser aprovado por Deus. E a igreja está sendo aprovada pelo homem, porque hoje, de um lado está a mídia, do outro lado está a política, e no caminho está a vaidade. Como é que estamos em conformidade com o mundo? E a Bíblia diz que somente ter uma amizade com o mundo tem inimizade contra Deus. Tiago 4,4. Somente ter uma amizade com o mundo já é inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos filiados de mão dada com as trevas. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14, diz que sociedade tem a luz com as trevas? Nenhuma. Mas nós estamos vendo a igreja associada com as trevas, associada com o mundo, andando igual ao mundo, com a identidade do mundo, com as características do mundo, com as atitudes do mundo, com a personalidade do mundo, com o gesto do mundo, com o comportamento, com todos os aparatos do mundo. Como é que nós vamos ser aprovados por Deus? Se a Bíblia está dizendo para nós ser reprovados pelos homens. E como é que nós vamos ser reprovados pelos homens? Quando nós ir de contra o que o mundo traz e nós vamos de contra. E aí nós vamos sofrer represárias, perseguições, é o que a igreja está precisando. Porque a igreja, que perseguição que a igreja está tendo? Se ela anda no meio do mundo e não tem identidade mais para o mundo, ela já não é mais referência, ela já não é mais luz, ela já não é mais sal. Luz, a candeia já apagou faz tempo. O sal é insípido, não é mais sal. Só serve para ser pisado pelos homens, como diz a maioria do mundo aí. Ser crente igual fulano, igual Beltrano, igual aquela igreja, eu prefiro dar do jeito que eu estou. São sal insípido, não serve para nada. Sabe o que está faltando? É a igreja se consertar. Está precisando da igreja voltar aos primeiros passos. Lembrar onde caísse, porque senão brevemente o Senhor vai tirar do teu lugar o seu passaporte.
Apocalipse 2:5, lembra-te por de onde caísse, é o que está faltando. Essa igreja aqui, que representa a igreja Lídia, ela tinha todos os aparatos de uma verdadeira igreja. Ela tinha o caminho da oração, ela tinha o caminho do temor a Deus, ela tinha o caminho da obediência, ela tinha o caminho do comprometimento, ela tinha o caminho da fidelidade. Ela jogou a responsabilidade, julga se eu seja fiel ao Senhor, quer dizer, chamando a responsabilidade para si. Mas hoje, crente não quer chamar mais responsabilidade, ele quer jogar o fardo para os outros, mas ele mesmo não quer ter comprometimento e o caminho da fidelidade. Para mim finalizar aqui, sexto, essa mulher era hospedeira. E só consegue ser hospedeiro, quando verdadeiramente nós tivemos discernimento das coisas de Deus. Hebreus 13, primeiro, disse, seguiu o amor, a caridade e a hospitalidade, não sabendo, hospedam anjos. Hoje, o que está faltando no meio da Irmandade é ser hospedeiro. Isso aqui está no requisito lá de Timóteo 3. A hospitalidade que está faltando no meio da igreja, no seio da igreja e no ministério, em cima do ministério e no seio da igreja, está precisando hospedeiro. Hoje, os medalhão só tem hospedaria para os medalhão. É hotel melhor classe, é com as melhores comidas, aí chega um peregrino na igreja que vai pregar, é tratado como um indigente. Que balança desgraçada é essa aí que esses crentes estão fazendo? Está faltando o quê? Comunhão de espírito, está faltando verdadeiramente ter um espírito de hospitalidade, e para ter isso aqui, precisa fazer um link aqui, nesse sexto tópico aqui, e lá para o Salmo 133, ó quão bom, quão suave que a irmandade viva e união, e é o que está faltando no meio do povo de Deus, uma balança totalmente fora de sintonia, uns é glamourado, e outros é rejeitado. Que Deus é esse? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, gente julgando segundo a aparência. E o que a Bíblia disse? 7:24 de João, não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É isso que está faltando. Está faltando hospitalidade. Está faltando mais comunhão. Para mim finalizar aqui, para mim finalizar essa mensagem aqui, todos os crentes que vão ouvir essa mensagem, você precisa ler no mínimo 1 milhão de vezes Atos capítulo 2, versículo 42, do verso 42 ao 47. Se você não tiver enquadrado ali, tanto o ministério lá em cima, como a nave da igreja, não tiver enquadrado em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, você está perdendo o tempo de estar na igreja. Você está perdendo o tempo de estar na igreja. Você precisa praticar ali, que vivia na comunhão, no partir do pão, na doutrina, e tinha tudo em comum. Não havia acepção de pessoas. Hoje nós estamos vendo muita acepção de pessoas dentro da casa de Deus. Quem dá mais é quem tem mais regalia. Então isso é leilão. E essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é outra. A igreja de Cristo é a igreja harmoniosa. A igreja que tem tudo em comum. Respeita o quadrado de cada um. E abraçam a todos. É isso que está faltando nos dias que nós estamos vivendo. Na situação que nós estamos vivendo, essa igreja aí, ela vai naufragar. Ela vai afundar, essa igreja. A minha avó morreu com 101 anos. Agora, vai fazer 3 anos que a minha avó morreu com 101 anos. Morreu dormindo, ela não era doente. A minha avó nunca colocou os olhos em uma televisão. A minha avó disse, vocês estão enganados. Antes dela morrer, ela falou, vocês estão perdendo o tempo de estar dentro da igreja. O diabo está enganando vocês dentro da igreja. Aclopado com o mundo, com a mente cheia de televisão, cheia dessa Babilônia, com a mente cheia, que conhece os capítulos da novela, mas não conhece os capítulos da Bíblia. Conhece a desgraça dos outros e não tá colocando a sua barba de molho, se preparando para os dias maus. E só olhando a maldade do que a humanidade está fazendo. E muitas das vezes esquecendo de nós olhar para nós mesmos. E aí quando nós entramos nessa linha aí, de pregar contra a Babilônia, aí muitos se levantam contra nós. Isso é radicalismo. Isso aí é o santão. É o dono da verdade. Não, é o dono da verdade. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia, porque tem uns aí que usa subterfúgio dentro da Bíblia, simplesmente sabe para quê? Simplesmente sabe para quê? Para auto-justificar. Não, a televisão só assiste o jornal.
E o que passa no jornal? O que passa no jornal? Só sangue. Só passa desgraça. Enquanto de vez de nós estar enchendo da graça de Deus, nós estamos enchendo de desgraça na nossa mente, no nosso coração e gerando sentimento de vingança por maldade daquele que faz. Muitas das vezes, nós, de vez de cuidar de nós mesmos, nós estamos vendo a desgraça desse mundo que esse mundo jaz o maligno, já está na mão do maligno. Deixa eu ler aqui um versículo aqui para me finalizar isso aqui. Isaías 33, versículo 15. Isaías estava vivendo hoje, ó. O que anda em justiça e o que fala com retidão arremessa para longe os ganhos da opressão e que sacode as suas mãos todo o presente. Tapa o ouvido para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Isso aqui está falando desses jornais da Babilônia, que está dentro da sua casa, que você fica 3, 4, 5 horas lá assistindo jornais, assistindo novela, assistindo futebol, ídolos, idolatria, futebol é idolatria. Se futebol não for idolatria, irmão, não existe idolatria. A padroeira do Brasil é santa. É idolatria é pecado e os idólatras no céu não vão entrar. Aqui, ó, o que anda em justiça e o que fala com retidão. O que anda em justiça, arremessa para longe os ganhos da opressão. Esses apresentadores de repórter aí, eles estão ganhando milhões e milhões para falar de quê? Ganhos da opressão, para falar da desgraça da família. Pedofilia, é o pai matando a mãe, é o filho matando o pai, enfim, por causa de 10 reais, por causa de uma pedra de crack, o outro mata o irmão por causa da herança, é o pai abusando da filha, e pedofilia, sabe? É tanta maldade, mas aqui está falando, o que anda em justiça e o que fala com retidão, arremessa para longe, ó, estou longe desses ganhos da opressão, e sacode a mão todo o presente, tapa o ouvido, para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. E o que tem no jornal? E tirando do jornal na televisão, o que tem? Sabe qual que é a televisão do crente? Essa aqui, ó, do crente salvo. Estou falando do crente salvo, ó. A televisão do crente. Eu vivo isso, tá? Aqui na minha casa não tem televisão. Eu e a minha esposa aqui, aqui a televisão do crente é essa aqui, ó. É viver a Bíblia. Esses crentes mundanos, profanos, esses crentes da nova era, vocês vão tudo para as camas de gelo e vão para o inferno. E essa liderança vão pagar um preço muito caro. Sabe por quê? Por que a igreja perdeu o caminho da oração? Porque estão com a mente cheia de televisão. Você já viu o crente cheio de abominação na mente? Como é que ele vai orar? Como é que ele vai orar? Como é que ele vai consagrar a vida se a mente está voltada mais para as coisas do Egito do que para as coisas de Deus? Esses líderes vão pagar um preço muito caro. Você pode fugir aqui, você pode cauterizar a mente de muitos aqui, apostasia, mas na balança de Deus ninguém vai escapar. Esses líderes vão pagar um preço muito caro no dia do juízo, porque estão pregando heresia, estão sendo os omissos, não estão passando vista grossa no que não é para não passar. É o que é para falar, eles não estão falando, estão passando vista grossa porque estão, ó, vivendo só de mamon. E aí eu vou finalizar aqui, ó. Eu vou finalizar aqui. Miqueias capítulo 3 e versículo 11, o seu chefe, porque agora a igreja, agora não tem mais pastor não, tem chefe, o seu chefe dá uma ordem para o presente, Miqueias 3:11, e o sacerdote ensina por interesse, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda encosta no Senhor, nenhum mal não sobrevirá. O que é o chefe? É os presidentes de campo. Quem que é o sacerdote que ensina por interesse? Os pastores locais. E quem que é os profetas que adivinham por dinheiro? São esses banda voou aí, com a vida cheia de adultério, pregando nos altares aí mentira, engano, trazendo mensagem de autoajuda, mensagem de psique, mensagem psicológica, e não atinge o ápice da alma. E é por isso que o mundo está dentro da igreja, e a igreja está doente, e não tem mais unguento, não tem mais bálsamo de geliado dentro da casa de Deus, porque verdadeiramente não estamos buscando o verdadeiro azeite, que só busca é imprensado na fornalha da aflição da oração. Então vamos tomar uma atitude, vocês líderes que vão ouvir essa mensagem, vocês vão dar um preço muito caro. Ou vocês tiram essa Babilônia e colocam os crentes para orar, ou vocês vão descer as camas de gelo, vocês e essa manada que estão sendo cego, guiado por um cego. Está na hora da igreja se aprumar, se acertar com Deus, porque Deus vai vir buscar uma igreja polida, um povo dentro de um povo, zeloso, especial e de boas obras. E vocês que ficam aí profanando o altar, idolatrando placa de igreja, para mim finalizar aqui. Mateus 23, versículo 16. Aquele que jurar pelo templo nada é, e o que jurar pelo ouro do templo, esse ele é
ele é devedor. Aquele que jurar pelo templo nada é. Aquele que fica defendendo a sua placa, dizendo que só a tua igreja vai ser salva. Irmão, esquece isso aí, tá? Deus disse que nem no templo nem no monte, quando ele estava com o diálogo da samaritana, ele disse: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Você que fica defendendo placa de igreja, aquele que jurar pelo templo, pela placa, nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Quantos estão devendo porque estão jurando pelo ouro do templo, fazendo pactos, dizendo, maldiçoando o povo, fazendo o povo dar o que não tem? Vocês vão dar conta no dia do juízo, tá? O preço vai ser muito caro. Então fica aqui essa mensagem para todos que vão ouvir essa mensagem. E vocês acordam, viu? Essa mensagem é para mim também. Nós temos que estar despertado, porque no soar da trombeta só vai ouvir quem estiver acordado. Agora adormecido para as coisas do espírito e acordado para as coisas do mundo, pela vaidade, pela luxúria, pela ambição, pela avareza, vocês vão ficar aqui, vocês não vão ver o soar da trombeta, porque o comichão do ouvido tapou e não é mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então fica aqui essa palavra. E aproveitando um ensejo aqui, eu quero deixar meu contato. Você quer entrar em contato comigo? Meu código é 89 994 01 0024. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.